Um cientista e um soldado são enviados ao espaço em uma nave futurista para encontrar a borda do universo e o que supostamente teria depois dela. Mas a pergunta que fica é, será que eles viverão tempo bastante para isso? Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a história de Beyond the Edge, um filme de ficção científica de 2016. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo o alarme soando dentro do laboratório em uma espaçonave, e por conta disso os sistemas contra incêndio são ativados. Ali no meio dessa bagunça, dois caras estão discutindo com os ânimos à flor da pele, pois um deles acusa seu parceiro de estar enlouquecendo, e através das janelas é possível ver uma nave estranha do lado de fora emitindo uma luz intensa. Em seguida, em outra nave, o relógio marca 6 horas, e Harold Richards, o tenente-coronel e piloto da nave, acorda e imediatamente vai fazer alguns exercícios de flexão, antes de montar na bicicleta ergométrica. E agora só falta fazer abdominais e agachamentos 100 vezes e correr 10 km. Infelizmente ele ficará careca, mas também ficará incrivelmente forte, se é que vocês me entendem. E apesar de seu parceiro Dr. Abe Anderson querer dormir mais um pouco, ele ainda se levanta para preparar uma xícara de café alcoólico. E aí depois do exercício, Harold vai ao laboratório e registra alguns dados em um livro de anotações, enquanto examina algumas abelhas e outras espécimes. Em seguida, enquanto ele alimenta uma enguia elétrica que estava sendo mantida em um aquário, e também observa a escuridão ao redor por meio de um periscópio, seu parceiro fica na cabine bebendo. Mais tarde, Harold volta para o ambiente de lazer e vê seu parceiro Abe bebendo álcool, experimentando óculos escuros e assistindo TV como se não tivesse nada mais para fazer. Então Harold prepara uma xícara de café e se senta no sofá, depois de empurrar uma grande quantidade de pacotes de bebidas alcoólicas para o lado. Nesse momento, Richards avisa Anderson que estão se aproximando do destino. Entretanto, Abe acredita que estão ainda mais distantes do objetivo, por conta da expansão do universo, e que por isso toda a missão é inútil. E ouvindo isso, Harold se levanta e deixa o local, e vai para uma cabine terminar seus trabalhos, e depois dormir. Na manhã seguinte, Richards repete seus exercícios e vai para o laboratório. Lá ele reinsere os dados sobre as abelhas, e tudo isso enquanto Abe continua dormindo. Então Harold coloca um peixe no aquário da enguia elétrica, mas acidentalmente deixa sua careta cair na água. E ao tentar alcançá-la, suas identificações militares no pescoço também acabam caindo. De repente, a enguia entra em contato com os objetos metálicos, e Harold sofre um choque elétrico. Com isso, a nave fica sem energia por alguns segundos. Aí Abe acorda e vai procurar Harold. E ao sair do quarto, o homem encontra o corpo de seu parceiro. Ele começa a beber enquanto assiste TV ao lado do corpo, como se não quisesse aceitar essa dura realidade. Só que ao perceber que seu colega não irá mais acordar, ele decide cobrir Harold com um saco e arrastá-lo pela nave até a escotilha de ar. Ele coloca o corpo de Richards lá e hesita em puxar a alavanca para lançá-lo no espaço. Por isso, ele vai até a sala de controle e tenta entender como tudo aquilo funciona. Então ele envia um comando ao computador para descobrir a distância exata entre eles e a Terra, assim como da borda do universo. No entanto, o computador não consegue realizar esse cálculo e a nave continua sua jornada para a escuridão. Depois disso, Anderson sai da cabine. Mais tarde, quando acorda, ele está perto do compartimento da escotilha de ar, onde aparentemente caiu no sono de tão bêbado. Ao se levantar, Anderson acidentalmente aciona a alavanca da nave e lança o saco para o exterior. Abe corre em pânico para o periscópio e confirma aquilo que temia. O corpo de seu parceiro agora estava flutuando no espaço sideral e totalmente sem rumo. E agora Abe não tem outra escolha senão seguir sozinho. Assim ele dorme novamente. Mais tarde ele é acordado quando uma forte tempestade de relâmpagos agita a nave. Com medo, ele se aproxima das janelas e avista uma enorme enguia elétrica enrolada na nave. Atordoado com isso, o cara decide beber mais álcool e se deita novamente ao chão. E aí, após recuperar a sobriedade, ele assiste as filmagens dele e de Harold feitas durante a metade da viagem. Nesses vídeos, Anderson conta ao apresentador que um dos objetivos secundários era observar os efeitos da ausência de gravidade no voo das abelhas. No entanto, os insetos não sobreviveram por muito tempo, resultando assim em dados inconclusivos. E Harold até comenta que a máquina de pinball também havia quebrado. Aí, mudando de assunto, o apresentador pergunta sobre o objetivo principal, que era alcançar a borda do universo. Abe acredita que ainda levará muito tempo antes que isso aconteça, mas está convicto de que alcançarão o destino. Então a transmissão termina, e Abe cria uma corda improvisada com os fios. Ele coloca em volta do pescoço, pega uma foto de sua esposa e se despede mentalmente dela, pronto para acabar com tudo. Só que de repente algo abala a nave e faz ele perder o equilíbrio, acabando com a sua vontade de partir. E bom, praticamente a maioria desses problemas poderia ter sido evitada se eles tivessem de fato coisas para preencher a mente e mantivessem uma rotina de controle mental e físico, como os exercícios que Harold faz e, claro, meditação. Além disso, seria essencial muito conteúdo para que eles pudessem se entreter, algo que não parece ter ali. Os vídeos aqui do canal seriam um bom exemplo, mas um caderno de desenho e uma máquina de jogos ajudaria também. Levando em conta que é possível criar uma nave para tentar chegar à borda do universo, é seguro presumir que existe uma tecnologia muito mais avançada do que atualmente. Com isso em mente, com certeza seria possível levar quilos e quilos de HDs com informações, sejam filmes, livros, jogos, aulas e qualquer coisa que ajudasse a dupla a manter a sanidade mental. Sem falar que mandar apenas 2 pessoas para uma missão que pode levar anos
anos é sem dúvidas uma sentença de morte, e se é possível enviar 2 pessoas, deveriam colocar mais algumas, pelo menos umas 6 ou 8, para assim criar um ambiente social unido, e que pudesse dar um propósito para todos. Mas voltando ao filme, depois disso, Abe sobe até outro lugar da nave, e vê uma intensa luz branca vindo de fora da janela. Por isso ele coloca seu óculos, e tenta identificar o que está fora da nave. Nesse momento, somos transportados para 13 anos antes, para uma conferência onde a Dra. Witherspoon estava palestrando. Ela discute a próxima missão espacial, e apresenta cálculos teóricos. Em seguida, convida Abe da plateia e o apresenta para os outros cientistas, como um dos mais notáveis de sua área. A doutora se alegra com o fato de que, graças a Anderson, em breve eles poderão explorar suas hipóteses teóricas na prática. Um dos cientistas da plateia considera a missão um risco desnecessário e enorme, sugerindo que deveriam estudar suas teorias com mais detalhes. Só que Witherspoon, por outro lado, justifica plenamente o risco, então ela chama Harold, que já foi selecionado para pilotar o módulo, para se juntar a eles. A doutora mostra a confiança de que certamente alcançarão seu objetivo, por isso Harold aperta a mão de Abe, e os jornalistas e fotógrafos registram esse momento histórico. Após isso, começa o processo de preparação de Abe e Harold para sua jornada espacial, e aí, enquanto a doutora lhe explica tudo sobre as teorias nos mínimos detalhes, ele é examinado, interrogado e recebe informações. A doutora Witherspoon está extremamente fascinada pelo multiverso. Ela argumenta que o universo é muito mais complexo do que se pensava anteriormente, e acredita que a natureza ficcional do universo não deve ser subestimada, mesmo que a ideia de alcançar a borda do universo seja algo inimaginável. Já Abe fica completamente confuso e exausto com tantas informações e testes, até que de repente perde a consciência. E aí as enfermeiras o acordam e pedem que ele assine alguns documentos, e a doutora menciona que a baixa tolerância ao estresse do cientista pode ser um fator importante. Nesse momento, Harold chega ali todo suado por conta do treinamento físico, e ele até tenta animar Abe e o ajuda a se levantar. Com isso, a doutora Witherspoon demonstra um entusiasmo com os futuros astronautas, mas de repente, Abe perde a consciência mais uma vez. Com isso, a história volta para a espaçonave no meio de sua jornada, lá enquanto Harold ainda estava vivo. Ele percebe um problema na escotilha de ar e tenta ajustar o sistema. No entanto, o dispositivo automático de descarte de resíduos não funciona, e por isso eles têm que usar a alavanca manualmente, algo que para Harold será uma tarefa tediosa, mas os companheiros ainda estão animados e aproveitando o tempo na nave. Anderson trabalha em pé de igualdade com Richards e cuida das abelhas, até que de repente ele percebe que Harold está quebrando o protocolo e alimentando a enguia elétrica com sardinhas por conta própria, algo que não lhe agrada. Por isso, o cientista o lembra de que isso é muito perigoso e não deveria ser feito. Mas Harold não o ouve e continua. E agora, sabendo o que aconteceu no futuro, era melhor ter escutado a voz da razão, né? Durante a noite, Anderson está desenhando em seu caderno e implicando com seu colega, até que após isso ele olha pelo periscópio e vê uma galáxia em sua frente. E mais tarde, quando Harold não está olhando, Abe pega uma maleta de suprimentos, só que muitos potes de sardinha caem dela e ele se apressa para guardá-los novamente. Então ele coloca a maleta na escotilha de ar e a lança para o espaço aberto, para que Harold não possa mais alimentar a enguia e correr perigo no processo. E aí, satisfeito com o seu trabalho, ele vai para a sala de controle, onde Harold pilota a nave ou finge pilotar, já que para o cientista a nave faz tudo sozinha. De repente, um botão vermelho no painel de controle acende. Harold se apressa para pressioná-lo, mas Abe o impede, brincando para ver o que acontecerá se eles não fizerem nada. Com isso, Harold fica irritado com seu parceiro e mete um socão em seu rosto. E apesar disso, Abe ri descontroladamente, pois Richards não pressionou o botão. E mesmo assim, nada realmente aconteceu com a nave, mostrando que Harold não está fazendo nada de útil. E isso gera uma crise existencial fortíssima no soldado, que não sabe mais para que sua existência serve. E aí, quando Abe sai, ele fica ali no computador, vendo se havia alguma utilidade para si. No dia seguinte, Harold pergunta a Abe onde ele escondeu as sardinhas, e Anderson sorri falando que as enviou para o espaço. Ouvindo isso, Harold ataca seu parceiro e rasga uma foto da esposa de Anderson, que fica extremamente vazio por conta disso. Mais tarde, Abe começa a ouvir vozes vindo de outro canto da nave. Ele segue o som e se encontra repentinamente em uma sala cheia de pessoas. Lá ele vê essas pessoas se cumprimentarem e se despedirem dos companheiros, no início da jornada antes de serem enviados para a borda do universo. E foi aí que Abe bebeu um sachê de álcool pela primeira vez, desencadeando seu alcoolismo severo. Então voltamos mais algum tempo no passado. Harold levanta e faz seus exercícios antes de acordar Abe para tomar café. E após tudo ter sido feito, ele vai para sua cabine e continuar a apertar botões. Anderson, por outro lado, vai ao laboratório e examina várias abelhas sem vida. E depois de observar uma delas através de um microscópio, ele descobre que ela foi jogar no vasco por uma causa desconhecida. Então o cara vai até o periscópio e vê uma visão deslumbrante do espaço repleto de estrelas antes de voltar a desenhar. Outro dia começa. Harold faz a mesma rotina diária que se repete há anos, e Abe se levanta apenas para deitar, desenhar e dormir no sofá. Mais tarde, o soldado nota que o alimentador automático da enguia está quebrado. Ele procura seu parceiro pela nave e chega na câmera com janelas, vendo as lindas estrelas. Pouco depois, ele encontra seu colega adormecido. Abe lamenta que não tenha feito nada durante o dia, mas Harold o conforta, dizendo que todos precisam descansar de vez em quando.
chegando. No dia seguinte, a mesma rotina se repete, e após isso, Abe decide consertar a máquina de arcade. Ele mexe em diversos fios e sensores, até que de repente ocorre um curto-circuito, e apesar disso o cara não se abala. Enquanto isso, Harold pega uma lata de sardinhas e alimenta em guia elétrica por conta própria. Ao anoitecer, Richards pergunta a Anderson se ele conseguiu consertar a máquina, mas Abe responde que não, e que fez um colar e pulseiras no lugar. Após isso, Abe abre seu armário para admirar suas joias, e uma foto de sua esposa cai de trás do espelho, deixando ele bem alegre. Afinal, ele achava que tinha perdido. E Harold fala que alimentou as enguias. Aí depois de ouvir isso, Abe vai assistir um estranho programa de TV sobre ele mesmo, sua esposa e Harold. E assim, né pessoal, eu realmente penso que as pessoas que idealizaram essa missão tinham na cabeça, pois só para vocês terem uma ideia, a borda do universo está expandida em uma velocidade tão aterrorizante que é pelo menos muito mais rápida que a luz. É isso mesmo. Então, para que a missão pudesse ter sucesso, essa nave teria que ter pelo menos a velocidade da luz. E só para vocês terem uma noção, o universo deveria expandir a uma taxa de cerca de 67,36 km por segundo por megaparsec. E um megaparsec é igual a 3,26 milhões de anos-luz. Resumindo, em poucas palavras, isso seria impossível. Mas já que decidiram seguir em frente com isso, eles deveriam pelo menos ter dado algum propósito para esses dois, além é claro de cuidar de insetos e fazer mel espacial. Afinal, nossos avós já diziam, mente vazia, oficina do capiroto. Eu honestamente sinto pena deles, pois parece que nem se preocuparam em fazê-los manter a sanidade mental e preservar sua habilidade de tomar decisões antes de enviá-lo para o além. Com isso, a história retrocede no tempo novamente. Nesse dia, na nave espacial, Harold faz seus exercícios de rotina e pergunta animadamente a Abe quais são seus planos para o dia. E Anderson responde que precisa cuidar das abelhas, pois a colmeia já está pronta para a colheita do mel que Harold adora. Então Abe dá uma olhada na foto de sua esposa e vai para o laboratório, onde as abelhas estão com suas atividades a mil. Lá ele registra os dados no diário de observações e ajusta o fluxo de gás para a colmeia. Após terminar, Abe vai para a câmera com as janelas, de onde a vista da nave é bem diferente agora, pois tudo lá fora está banhado por uma luz laranja, já que esse parece ser o início da jornada, e os astronautas ainda conseguem ver o sol. E estático com isso, Abe segura a foto de sua esposa contra o vidro, enquanto continua a admirá-la. Após isso, Harold e Abe se encontram e compartilham os detalhes de seus projetos, com Abe informando que já no dia seguinte será possível coletar mel espacial. Então os companheiros entram na cabine de controle, e por ser a primeira vez que Abe vai até ali, ele observa ao redor e pergunta a Harold se ele sabe como tudo funciona. E com confiança, Richards responde que é comparado a dirigir um jet ski, só que no espaço. À noite, Harold joga na máquina que ainda está funcionando, e mostra que deseja quebrar um novo recorde no jogo, mas Abe o distrai e o jogo termina. O que eles não sabiam era que a espaçonave parecia estar se aproximando de uma imensa estrela laranja, ou algo assim. Um novo dia começa, e enquanto Harold vai para a sala de comando, Abe se prepara para colher o mel das abelhas de gravidade zero. Nesse momento, ele chama seu colega e faz um trocadilho ao colocar as abelhas no rosto, e dizer que sempre quis uma barba, uma piada legal levando em conta que abelha e barba tem um início de palavra parecido em inglês. Tudo isso sem saber que do lado de fora, flashes misteriosos brilhavam repentinamente ao redor da nave. Abe volta até a sala das janelas e vê que Harold está ali, mesmo que geralmente não goste de ir até aquele lugar. Lá, Harold diz não entender o que Abe aprecia tanto naquele local, que só dá para ver o vazio. E Anderson responde que adora observar as estrelas e os planetas, pois é uma beleza incomparável, parecida com a máquina de pinball. E Richards diz com tristeza que sua esposa é ainda mais bonita. E aí, ao ouvir isso, Abe fica curioso sobre a razão pela qual o cara decidiu embarcar na missão e deixá-la. No começo, Harold responde que é porque foi solicitado por seu país, mas depois acrescenta que a principal razão são os grandes benefícios fiscais para a família, e ele não podia recusar uma oferta como essa. Abe, por outro lado, diz que foi a ciência que o impulsionou a embarcar nessa jornada, e aí os homens refletem sobre o que podem encontrar, pois parece que há mais lá fora do que imaginavam. Mais tarde, enquanto Abe está entusiasmado estabelecendo recordes no fliperama, Harold traz pão e lembra ao parceiro sobre o mel espacial. A dupla experimenta o mel e continua a conversar sobre suas famílias e as razões que os levaram a aceitar o voo. Harold tira uma foto da esposa de Abe e questiona como ele pode deixá-la para trás, e Anderson revela com tristeza que sua esposa o deixou, e que foi isso que o motivou a voar o mais longe possível, e não por causa da ciência. E ao mesmo tempo em que eles batiam papo, as abelhas pareciam ficar agitadas. À noite, Abe acorda e vai jogar um pouco, acordando Harold no processo. O cara parece estar fissurado para bater o recorde, e quando finalmente tem sucesso, os dois colegas percebem que a máquina começa a fazer barulhos estranhos por estar quebrada, e dá para ver que há muito tempo eles demonstravam sinais de fadiga mental, como se estivessem se afastando do seu caminho e também da sua sanidade. Harold tentou se apegar à ilusão de que a nave precisava dele, algo que lá no fundo ele devia saber que era mentira. Já Abe tinha apenas seus insetos e os desenhos. Ao mesmo tempo, um alarme soa na nave. O sistema avisa que o número de insetos no laboratório começou a diminuir. Abe vai correndo checar a situação, mas de nada adianta. E quando Harold vai até lá, Abe informa que todas as abelhas foram de base, o que é uma péssima notícia para os dois. Principalmente para Abe, que já não tinha muita coisa para prendê-lo à realidade.
cidade. E agora, sem ter o que fazer, ele só tende a ir pro fundo do poço. Durante a noite, Abe tem dificuldades para dormir e acorda Harold para os dois conversarem. No meio da conversa, Abe revela que sua esposa terminou com ele por conta de algum tipo de mal entendido, já que ela achou que ele estava rindo da cara dela quando na verdade só estava admirando. E é isso que não sai de sua cabeça desde então. Na manhã seguinte, enquanto Abe mexe em alguns fios da nave, Harold encontra o caderno de Abe e vê desenhos de si mesmo lá. Ele pergunta ao parceiro o que é aquilo, e Abe diz que é o corpo de Harold ainda vivo. E ao ouvir isso, Richards não entende o que significa ainda. Abe promete explicar mais tarde, mas de repente, Harold ataca seu parceiro pensando que ele quer machucá-lo mais pra frente. Com isso, Richards ameaça Anderson com um alicate e exige que ele explique por que continua desenhando seu corpo. E é nessa hora que Abe revela que desenhou Harold após o acidente. Ele diz que se lembra de coisas diferentes e as desenha, como se visse o futuro, ou já tivesse testemunhado aquilo. E ouvindo isso, Harold acredita que Abe está enlouquecendo, afinal não faz sentido nenhum. Mas Anderson conta que tudo começou com as abelhas. Ele fez centenas de esboços e depois passou a desenhar os corpos delas, e as abelhas de fato morreram. Então Harold vira as folhas e vê uma imagem de si mesmo sendo eletrocutado pela enguia. E aí vemos o que parecem ser várias versões desses dois eventos em diferentes universos, e foi isso que Abe viu. Só que ele mesmo não consegue explicar o que está acontecendo. Por isso ele desenha e tenta se lembrar do que é esse evento e quando acontecerá. Além disso, Abe acredita que tudo isso não está acontecendo apenas com eles, algo que confunde bastante seu colega, e Richards não consegue aceitar a ideia de que a enguia será a causa de sua morte. Por isso, o cara vai até o aquário e começa a pirar, dizendo que não entende como uma enguia conseguiria finalizá-lo. Ele pergunta se teria alguma forma de acabar com esse evento sem que ele fosse finalizado. Tudo isso enquanto ameaça entrar em contato com a água. Isso dá ideias a Abe e ele mostra ao parceiro outros desenhos, incluindo fendas brancas na escuridão, como se fosse uma rachadura nesse evento do tempo. Mas antes que algo possa ser feito, já é tarde demais, e Harold mergulha a mão no aquário e recebe um choque elétrico, sendo assim convocado para ele jogar no Vasco. Vendo isso, Abe pega um saco para colocar o corpo de seu amigo, mas de repente ele olha para o seu desenho com a fenda e um chapéu e tem uma ideia. O cara corre imediatamente para as janelas para ver o que está lá fora, só que ele só vê a escuridão. Então ele corre para um emaranhado de fios e tenta arrancá-los mais uma vez, até que se lembra que Harold pegou o alicate. Ele volta para o parceiro, vira o corpo e vê o alicate saindo do seu peito, e aí pega a ferramenta e volta para os fios, cortando um deles, e acaba ouvindo um som estranho. Então ele puxa todo o emaranhado em sua direção. Com isso, os fios começam a faiscar e a nave treme. Nesse momento, Abe corre para a janela e vê a nave desviando do curso e colidindo com uma parede de escuridão. A escuridão começa a se rachar como no desenho e logo se desintegra em estilhaços, e assim ela é substituída por uma luz branca ofuscante. De repente, vemos Abe em sua casa. Ele pega o controle remoto e desliga a TV, dizendo que já viu aquilo antes. Então, ele sai para o quintal e encontra sua esposa com um chapéu igual ao do desenho. Só que um telefone começa a tocar na casa e Abe volta para atender. No telefone, a Dra. Wexford informa a Anderson que a posição para a qual ele se candidatou já foi preenchida. Com isso, Abe fica confuso e pega um jornal com uma foto de dois astronautas impressa nele. Então, a história volta à espaçonave, onde os outros astronautas estão viajando, e eles estão numa péssima situação, já que um dos homens está tentando consertar uma falha no sistema e acaba cortando o fio errado, resultando na nave implodindo ou algo assim, e sendo engolida pela escuridão. Fala galera, vocês acham que um dia será possível viajar pelo menos para fora do sistema solar? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.